A temporada 2026 do Brasileirão, olha, mal piscou Mal começou, né? e a gente já tem na mesa um confronto que é muito mais do que uma simples estreia. Muito mais. O Vasco, que agora tá sob o comando do Fernando Diniz, vem de um respiro, né, no Carioca contra o Boa Vista. Mas o desafio na quinta-feira, dia 29 de janeiro, é de outra natureza. Completamente. A estreia é fora de casa, contra o Mirassol. E, assim, para quem acompanhou o campeonato do ano passado, só de ouvir esses dois nomes juntos, a gente já sente um arrepio, né? Um arrepio sem dúvida, porque essa partida ela não começa no apito inicial. De jeito nenhum. Ela já vem assim rolando há um ano. Exato. O que a gente tem em mãos é um material riquíssimo para entender o peso que a história recente pode ter num jogo de futebol, sabe? Para decifrar a pressão que está no Vasco e a confiança do Mirassol, a gente é obrigado a voltar para 2025. O ano em que tudo começou. Foi lá no primeiro ano em que eles se encontraram na Série A, que essa rivalidade instantânea nasceu e que um verdadeiro fantasma foi criado. Então é essa a nossa missão aqui hoje. Isso. Não se trata de um palpite sobre quem vai ganhar, mas de desvendar toda a carga emocional, a carga tática que esse jogo carrega. Vamos mergulhar na temporada de 2025 para entender por que essa estreia é uma das mais tensas e mais significativas da primeira rodada. Com certeza. É a luta do Vasco não só pelos 3 pontos, mas contra a própria memória recente. Exatamente. A gente vai entender como um tabu é construído, sabe? Tijolo por tijolo. E o primeiro tijolo dessa construção foi a campanha do Mirassol em 2025. Que campanha! É fácil esquecer agora, mas eles não foram só um time que subiu da Série B. Eles foram o grande evento do campeonato. Estreantes na elite e sem pedir licença. Terminaram em 4º lugar com 67 pontos. É uma campanha absurda. Absurda é a palavra certa. E o que é fascinante nesse 4º lugar é que ele não foi um acidente, sabe? Foi uma afirmação. Garantiu uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Que é impensável. É impensável para um clube que debuta na Série A. E tudo isso no ano do centenário do clube. Parece roteiro de filme. Totalmente. E eles não eram um time reativo que jogava por uma bola, né? Tinha um estilo de jogo muito bem definido, de muita intensidade, marcação alta e transições venenosas. E essa intensidade toda tinha um palco preferido, né? A casa deles. Tinha, e que palco. O jogo de quinta agora é lá em Mirassol. Em 2025, eles tiveram a 5ª melhor campanha como mandante do Brasileirão. Exato. Transformaram o estádio num caldeirão. Um lugar onde os times grandes chegavam e simplesmente não conseguiam jogar. É um ponto crucial. Essa força em casa foi a base de tudo. E não era só contra times de menor expressão, não. Se a gente amplia o foco, o retrospecto deles contra os times cariocas em 2025 foi excelente. Quais foram os números? 4 vitórias em 8 jogos, 50% de aproveitamento. Isso mostra que não foi sorte, entende? Havia um método. Eles sabiam explorar uma certa soberba, talvez, ou falta de adaptação dos times do Rio ao contexto de jogo deles. E claro, 2 dessas 4 vitórias, as mais emblemáticas, foram justamente contra o Vasco. Foi o palco do primeiro capítulo desse pesadelo pro Vasco. 18ª rodada de 2025, lá em Mirassol. O jogo termina 3-2 para eles. Mas o placar, cara, não conta nem metade da história de como essa derrota foi dolorosa. nem metade. Aquele jogo foi um resumo dos problemas crônicos do Vasco em 2025. Foi uma partida que expôs fragilidades técnicas e, principalmente, mentais. Sim. O Mirassol não precisou de uma tática genial. Eles fizeram o básico com uma intensidade que o Vasco não conseguiu igualar. E foram letais nos erros do adversário. Vamos detalhar isso, porque os gols contam essa história. O primeiro gol do Mirassol, do Negueba, Lembro bem. nasce de uma falha individual clara do goleiro, do Daniel Fusato. Um chute que parecia defensável, mas a bola passa. Já começa com um balde de água fria. E esse tipo de gol logo no início abala a estrutura emocional de qualquer time. Mas o segundo gol é talvez mais representativo do que era o Mirassol. O gol do Chico. Exato. O Chico faz 2-0, aproveitando um erro grotesco na saída de bola da defesa do Vasco. Isso não foi sorte. Foi fruto da pressão incessante que eles impunham. Eles forçavam o erro.
Sabiam que uma hora a defesa do Vasco ia vacilar sob pressão. Peraí, mas aí a história tem uma virada. Porque mesmo com 2-0 contra, num ambiente hostil e depois de 2 erros capitais, o Vasco reage. Reage, sim. O time vai pra cima e busca o empate. Gols de Pumita e Vegete. Naquele momento parecia que a camisa ia pesar, que o time grande ia se impor na marra e, sei lá, virar o jogo. Ou pelo menos salvar um ponto heróico, né? E essa reação é o que torna o desfecho tão cruel. O Vasco empata e o jogo fica aberto. A torcida vascaína, que já estava sem esperanças, começa a acreditar de novo. O momento psicológico da partida vira totalmente. Você pensa, pronto? Pronto, o Mirassol sentiu o golpe e agora a experiência vai prevalecer. O jogo caminha para um empate que, dadas as circunstâncias, seria uma vitória para o Vasco. Só que não. Aos 37 minutos do segundo tempo, quando tudo parecia definido, o Alesson acha um gol para o Mirassol, 3-2. Fim de papo. Fim de papo. O que essa derrota significou, para além da perda óbvia dos 3 pontos, qual foi o dano colateral? O dano foi imenso e em várias camadas. Primeiro, na tabela, a derrota afundou o Vasco para perto da zona de rebaixamento. Acendeu um alerta que duraria até o fim do campeonato. Mas teve o dano psicológico, né? Esse foi o principal. Ali naquele momento, o Mirassol deixou de ser o simpático estreante e virou um adversário direto, um problema real. Pro Vasco, perder daquela forma, depois de uma reação daquelas, foi a confirmação de que o time era mentalmente frágil. Foi a semente do tabu sendo plantada. E essa semente germinou e virou uma árvore assustadora no segundo turno. E como virou? A gente chega no retorno, o jogo em São Januário. A lógica do futebol diria, ok, em casa, com a torcida empurrando, precisando do resultado, a história vai ser outra. Tinha que ser, né? Mas não foi. Derrota de novo, dessa vez por 2-0. E foi uma derrota incontestável. Um 2-0 que pareceu até fácil, o que é o mais preocupante. O Mirassol foi a São Januário com a confiança de quem já sabia o caminho para vencer o Vasco. Gol de quem mesmo? Renato Marques e Carlos Eduardo. Foi uma atuação madura de um time que jogava com a leveza de quem já tinha superado todas as expectativas, contra um Vasco que jogava com o peso do mundo nas costas. E essa partida na penúltima rodada do campeonato teve consequências definitivas para os dois lados, né? Foi o jogo que selou os destinos de ambos em 2025. Com certeza. Isso levanta uma questão importante sobre momentos decisivos. Para o Mirassol, aquela vitória foi a apoteose. Foi o carimbo matemático na vaga para a fase de grupos da Libertadores. Dentro de São Januário. Imagina a cena. Um clube do interior de São Paulo, no seu primeiro ano na Série A, garantindo a maior glória de sua história dentro de São Januário. É uma imagem poderosa que diz muito sobre a campanha deles. E enquanto um lado festejava, o outro entrava em pânico. Como ficou a situação do Vasco depois daquele 2-0 em casa? Para o Vasco, foi o fundo do poço emocional da temporada. A derrota em casa na penúltima rodada fez com que o time chegasse à última rodada ainda com risco de rebaixamento. Risco real. Não era uma chance grande, mas era real. O clube precisava de uma combinação de resultados para se livrar de vez de qualquer fantasma. O alívio só veio no apito final de outros jogos. Aquele 2-0 quase provocou uma tragédia histórica. É um contraste brutal. No mesmo gramado, um time comemorando uma vaga na Libertadores e o outro fazendo contas desesperadas para não cair. Exato. E para fechar esse retrato de 2025, a tabela final não mente. Mirassol em quarto, classificado para a glória eterna, e o Vasco em 14º, salvo do rebaixamento. E tem um detalhe sobre esse 14º lugar do Vasco que muita gente esquece, mas que é fundamental para a gente entender a dimensão da crise versus a da glória. Sim, o Vasco terminou em 14º e, no fim, beliscou uma vaga na Copa Sul-Americana. Certo. Mas como essa vaga veio? Não foi pela posição na tabela, né? Teve uma ajuda externa. Exatamente. A vaga abriu porque o Corinthians venceu a Copa do Brasil daquele ano. Isso criou uma vaga extra no Brasileirão que caiu no colo do 14º colocado. Ou seja, o Vasco se classificou para uma competição continental por tabela, graças ao sucesso de outro time em outra competição. Isso só acentua o abismo entre as duas campanhas. De um lado, o Mirassol conquista a Libertadores com mérito sobrando,
Do outro, o Vasco se salva na Bacia das Almas e ganha uma vaga na Sul-Americana de presente. As trajetórias não poderiam ter sido mais opostas. Certo. Depois dessa viagem completa por 2025, vamos amarrar tudo isso e trazer para o presente. O que todo esse histórico significa para o jogo de quinta-feira? Como esse fantasma de 2025 entra em campo junto com os jogadores? Significa que a bagagem emocional dessa partida é gigantesca. Não é um jogo de primeira rodada com a página em branco, sabe? O Vasco do Fernando Diniz não entra em campo só para buscar os primeiros 3 pontos de 2026. Não mesmo. Ele entra para exorcizar os demônios de 2025. Para quebrar um tabu contra um adversário que virou seu carrasco particular em apenas 2 jogos. E para tornar o desafio ainda mais cinematográfico, essa tentativa de quebrar o tabu tem que acontecer justamente na casa do adversário. Pois é. No mesmo lugar onde o primeiro pesadelo começou e que foi a grande fortaleza do Mirassol o ano inteiro. O roteiro parece desenhado para testar o Vasco ao limite. É o teste de fogo logo de cara. Uma vitória do Vasco não valeria só 3 pontos. Valeria uma afirmação. Seria quebrar o tabu, injetar uma confiança gigantesca no elenco e simbolicamente virar uma das páginas mais dolorosas da história recente do clube. E por outro lado? Por outro lado, uma derrota. Uma derrota ou até um empate ruim traria toda a insegurança de 2025 de volta no primeiro dia de aula. A pressão é toda essa. E para o Mirassol a lógica é inversa. Manter o tabu vivo na estreia seria uma declaração. Uma declaração. De que 2025 não foi um acaso e que eles continuam sendo uma força a ser temida, especialmente em casa. Exatamente. Para eles, o jogo é a chance de provar que pertencem à elite e que a história do ano anterior não foi um ponto fora da curva. E essa história toda, se a gente der um passo para trás, nos convida a pensar em algo maior que o próprio jogo. E o que seria? Gigante do futebol brasileiro. Explorando a força de seu estádio e a fragilidade mental do adversário. O sucesso do Mirassol não foi um milagre, foi um projeto. Um projeto que quebrou completamente as expectativas e a lógica da camisa que pesa. Pois é. Então, a reflexão final que fica, para além de quem vai vencer na quinta-feira, é o que o caso do Mirassol em 2025 nos diz sobre a dinâmica de poder no futebol brasileiro moderno. Será que a gente está entrando de vez numa era em que a tradição e o orçamento gigante já não são garantias de favoritismo? É uma boa pergunta. Onde um time bem gerido, com um plano tático claro e forte mentalmente, pode consistentemente desafiar a ordem estabelecida. É a pergunta de $1 milhão. Se o Mirassol foi um aviso ou se foi o início de uma nova regra no jogo. Talvez não seja um ponto fora da curva, mas um sinal dos tempos. Um lembrete de que no futebol de hoje a história é escrita a cada jogo e os fantasmas do passado podem ser o adversário mais difícil de vencer. E esse jogo de quinta é o próximo capítulo dessa tese. E promete ser fascinante.